O Atlas é um caso muito parecido com o Atom, um menino de pai muito atarefado e morto pela negligência deste. No caso do Atom, sua tragédia veio de uma tristeza. Ele fugiu chorando do pai e foi atropelado em sua bicicleta. O Daichi, que futuramente iria virar um robô Atlas, pegou um caminho diferente, transformando essa frustração com o pai em ódio, sucedendo seu acidente numa fábrica do próprio pai, porque o Daichi queria pegar uma nave e ir para a Lua, desejo de criança implantado pelo pai dele, quando o mesmo prometeu um dia olhar a Terra lá na Lua com seu filho. Mas a promessa é esquecida, não pelo Daichi, que acaba sofrendo um acidente com sua moto voadora ao tentar invadir o foguete que iria para a Lua. Desesperado, o pai do Daichi vai atrás do Dr. Tema. Sabendo da origem do Atom, ele queria a mesma ressurreição com seu filho. E entendendo o pai do Daichi, ao mesmo tempo guiado pela vontade de fazer um robô poderosíssimo, o bastante para despertar os poderes ocultos do Atom, o Dr. Tema transforma o Daichi em Atlas. Agora, com novos poderes fenomenais, Atlas aproveita para destruir as grandes empresas que, utilizando de seu poder, controlam o mundo como bem querem, numa anarquia bem da mequetrefe pela sua essência falsa. Dado que o Atlas só quer fazer seu pai, um empresário tão poderoso, sentir-se impotente perante um poder somente seu. Nessas revoltas, a imprensa, chefiada pelo secretíssimo líder dos anti-robôs, incita uma opinião contra os robôs no geral, falando como o Atlas é um perigo por causa de suas emoções de robô, sem saber e nem querendo e nem se importando em saber que a verdadeira causa de sua revolta é sua humanidade. De qualquer forma, a imprensa coloca todos contra os robôs, chegando no nível de, após o Atom supostamente derrotar Atlas, pedirem para desmontar o Atom, na justificativa de, se ele derrotou o robô invencível, quem vai pará-lo caso se revolte? Por causa dessa postura da imprensa, acontecem cenas como a criançada jogando pedra no Atom, dita por mim anteriormente. Assim sendo, o nosso herói, perdido em emoções negativas, vai atrás de entender mais sobre si mesmo. Motivação oriunda depois do despertar de seu poder oculto, o famoso laser de braço. Quando ativou este poder, vários lapsos do passado invadiram os pensamentos de Atom. E, investigando a fundo, o Atom acaba encontrando sua antiga casa. O Dr. Ochanomizu vai ao seu encontro e conta a verdade. Um dia, Tobio morreu. Então, de suas memórias veio o Atom, um robô abandonado por motivos misteriosos. Entenda agora, telespectador. O Atom não sabe que, na verdade, não foi deixado. O próprio só lembra de momentos de pai e filho com o tema depois de ter sido construído. Depois disso, boa parte das lembranças ficam nebulosas e inacessíveis. Então, tendo em vista ele ter sido abandonado por seu pai criador, o Atom, além de não ter amor, o seu propósito também está inalcançável. Se era para ser filho, não conseguiu e foi abandonado. Se caso fosse por outro motivo, sua criação continua por algum motivo sendo uma falha, pois, sem mais informação, a única conclusão possível é que ele foi abandonado. Para piorar o momento, o seu objetivo posto pelo Ochanomizu de ser amigo dos humanos parece impossível, porque mesmo salvando todo mundo, o Atom é odiado. E tendo em conta o objetivo do Ochanomizu para o Atom ter tido até agora a função de guia, um conselho do que fazer sobre a vida, acaba por ser aterrador esse objetivo ser ofuscado e não poder mais se guiar por ele, por parecer impossível dentro de tantos problemas. A única conclusão que o Atom consegue chegar é que ele não deveria ter nascido. Caralho, Atom! Esse esse daqui tá com uma vibe meio soft sim, hein? O Ochanomizu tira a ideia suicida na cabeça dessa criança robô, demonstrando um amor fraternal ao Atom, algo que nem ele nem Atlas conseguiram em vida, pelo menos na perspectiva dos dois. Afinal de contas, uma reflexão importante na conclusão do arco do Atlas é que as relações humanas são complicadas, e o Atom não deve se render à tristeza por problemas familiares. Como se esses problemas não tivessem soluções perante tantas complicações. Ele não deve fazer isso, afinal de qualquer forma, os problemas sempre vão estar lá, mas não é preciso se render a eles, porque não saber conviver com estes significa não saber viver, e tais reflexões sobre a complicação da convivência humana trouxeram uma conclusão fabulosa ao personagem do Atlas e seu arco, onde este não se deixou render-se ao ódio, tudo graças a essas reflexões que explicarei melhor agora. Digo isso porque o arco inteiro existe essa separação do Atlas e humanidade como se fossem coisas diferentes perante a tendência humana de ver algo inconveniente em nosso comportamento e colocar isso como anormal. Tudo para chegar na conclusão e Atlas fazer o mesmo para proteger os sentimentos do pai. Tal conclusão ocorre numa luta do Atlas contra o Atom em uma base lunar. Acontece uma troca de golpes que faz um buraco na base e o pai do Atlas, que estava no lugar, justamente com o objetivo de matar
o filho, depois de, na sua visão, ter o transformado em um monstro. De novo, essa coisa de ele se sente assim porque não está normal, porque não é mais humano. Mas ele aprende a estar errado por conta do buraco da base espacial, começar a sugá-lo para fora da estratosfera. Basicamente ele ia morrer no vácuo do espaço, porém o Atlas pega seu braço querendo o salvar. Entretanto, após a dura batalha, Atlas está muito ferido, ele só tem forças para salvar o pai. O Atom também está cansado demais, ele não conseguirá salvar o Atlas. Então, para não magoar seu pai, para que seu pai não ache que o matou 2 vezes, depois de ouvi-lo chamar pelo nome humano, ele diz não ser Daichi e sim Atlas. Essa ação demonstra uma complexidade da humanidade, pois igualmente podemos mentir por motivos egoístas, negativos, porque mentir é algo inerentemente ruim, o arco inteiro mostra isso, mas podemos ver também nessa conclusão uma mentira sendo usada de forma altruísta num personagem que usava a nomenclatura Atlas para proteger a si mesmo, com objetivos egoístas, mas agora ele usa para proteger outrem por objetivos altruístas. Essa contradição tão humana faz o pai do Atlas entender que o tempo todo o coração do Atlas, ou Kokoro, era humano igual um dia seu corpo também foi. Sendo assim, o Atlas utiliza a conveniência humana não para discriminar, e sim para proteger. Um ato exemplo do quão complicadas são as relações humanas, do quão relativas são as situações da vida, passíveis de uma dificuldade de definição do que é, sendo este o porquê a simplicidade firme do Atom ser tão importante. Perante a tanta confusão da vivência, o jeito de pensar do Atom acaba por ser a única coisa que faz sentido. O Atlas entende isso nos finalmente de sua vida, depois de vê-lo insistir tanto em não lutar, ainda que tudo falasse para ele fazer o contrário. Do mesmo modo, tudo apontava para o Atlas deixar seu pai morrer. Ele identificou essa contradição no Atom, mas também identificou a resiliência dele para uma resposta sustentável, a dos humanos e os robôs precisarem ser amigos. Foi uma identificação além de ser robô ou humano, foi uma identificação pela alma. Percebendo esses aspectos, Atlas não teve dúvida. O Atom pode acabar com ódio por ser um híbrido, justamente pelos status únicos que essa característica dá ao personagem, ao qual o permite ser capaz de sentir pelos dois lados, e veremos essa característica do personagem melhor definida no arco do Pluto. Esse nome é asiático, Takeyama é verdade, mas pô. tu é japonês ou tu é normal? Pluto, o robô mais forte do mundo, aparece do nada e fala que irá destruir um por um dos 4 robôs mais poderosos da Terra, mostrando-se como um ser de violência, estando num mundo que enxerga a violência com normalidade. Dou essa informação por conta do passar do arco onde o monstruoso Pluto começa a ficar natural, porque as pessoas o vêm matando e criam entretenimento em cima disso, como se fosse algo efetivamente cotidiano. Não que não seja, claro, mas é importante ter a atenção no significado dessa homogeneidade da violência de Pluto com a humanidade. Este robô foi criado pela manifestação do desejo extremista de uma pessoa, ao qual só poderia resultar em violência. Tal construção do personagem transforma o Pluto em uma figura bem interessante de acompanhar, pelo motivo dele ser majoritariamente neutro quando o assunto é seu propósito, tornando Pluto um reflexo de um conceito maior do que si mesmo como um indivíduo. O que faz sentido, a violência acontece independentemente do indivíduo, independente da identidade, não mudando nada o propósito ser superficial ou não. Do mesmo jeito, não é sobre ser errado ou não, é uma manifestação de impor sua vontade. Pluto nasceu para se impor, portanto ele o faz, obrigando o mais fraco a adaptar-se e evoluir. Especificamente, ele quer evoluir o Atom para um dia ele ser o rei dos robôs. Todavia, como um personagem escrito em um contraste de macro e micro, podemos ver o conflito evoluindo pouco a pouco para além da violência, fazendo o micro, o indivíduo Pluto, ficar tão grande quanto a sua função maior. O exemplo dessa evolução do conflito vem depois de uma luta que quase o destruiu. Pluto é salvo por Atom e depois de vários acontecimentos, chega a oportunidade de acabar com o Atom, inimigo destinado a enfrentar. Porém, ele decide não fazer porque desta forma os dois ficariam quites. Realmente, para o Pluto não é nada pessoal ou prazeroso. A situação demonstra o indivíduo em Pluto. Ele não gosta de violência, Pluto somente o faz por este ser seu propósito. Foi criado para tal e irá o fazer. Entretanto, ainda que o Pluto não possa questionar-se devido a ser uma força da natureza, portanto preso como indivíduo, nós podemos o questionar. A humanidade pode refletir do porquê a violência existe e rejeitá-la. Essa é a conclusão do arco. Contextualizando melhor, Pluto tem uma capacidade de adaptação enorme. Graças a ela, foi capaz de destruir robôs tão fortes quanto o orgulhoso Hércules, além dele ser naturalmente poderoso. O motivo disso é, de novo, o tema querendo criar Atom como o rei perfeito e tem como prepará-lo de melhor forma do que fazê-lo enfrentar um robô de evolução ininterrupta, mas o que o tema não esperava é o caminho tomado pela evolução do Pluto. Caminho contrário à violência, como se fosse natural ele evoluir de um modo a qual queria simplesmente ter um amigo.
amigo. Explicando melhor, depois de um certo número de episódios, Atom ganha uma irmã chamada Uran. Ela tem a capacidade de entender os animais e essa sua sensibilidade com a natureza encanta o Pluto, e os dois acabam virando amigos. Uma resolução interessante, pois nesse universo os robôs foram feitos para serem, entre aspas, amigos dos humanos. Porque assim eles serviriam melhor o seu propósito. Então eles não foram feitos para serem empáticos com outros robôs. E isso é interessante justamente porque o tema sempre fica falando que vai existir algum aspecto determinante na evolução dos robôs, capaz de mudar o mundo para todo sempre. O Pluto, na minha opinião, é a prova máxima dessa evolução não ser só e somente a independência dos robôs sobre os humanos, o que podemos ver acontecer devagarzinho no passar dos episódios. A evolução dos robôs também é a capacidade de empatia pelos seus iguais, e consequentemente empatia em geral. Porém, há um problema nessa equação. A probabilidade dessa empatia ser sufocada pela natureza de normalidade sobre a violência. Pluto perde-se como indivíduo na violência gratuita, do mesmo modo que a humanidade perde sua essência com o distanciamento da empatia. Agora, perante toda essa construção do Pluto, podemos ver mais uma vez os robôs refletindo na humanidade. Desenvolvendo melhor a ideia, no arco inteiro existe uma apatia perante o Pluto, o bastante para, no fim das contas, quando o Atom vai lutar contra o Pluto num vulcão, a luta está sendo transmitida ao mundo inteiro, e podemos ver numa praça uma garotinha no ombro do pai, assustada com a situação, perguntando ao pai se o Atom pode morrer. Tamanha a força do Pluto. A resposta do pai para sua filha é: não se preocupe, robôs não morrem. Ao aceitar essas palavras do pai, a menina larga um balão em formato de coração, que ganha um destaque na cena com o objetivo de demonstrar, simbolicamente, pelo menos eu acredito que quer demonstrar, o distanciamento do essencial à alma como a empatia, por conta de um ensinamento do próprio pai. Este pequeno momento constrói toda a tragédia na vida dos robôs. O Atom e o Pluto estão sofrendo porque eles precisam lutar pela vontade de um humano, e todos não ligam exatamente do porquê da luta estar acontecendo, somente pelo simples motivo de estar ocorrendo com robôs. Então a chance da humanidade nem aprender com essa tragédia. A vida dos personagens é inferiorizada a esse ponto, e é aí que o Atom mostra suas características como ponte entre mundos, agora de empatia. Evocando a empatia, esse sentimento posto como essencial para a alma, pois sendo tão humano, Atom acaba sendo muito identificável para as crianças, tão identificável que elas não conseguem simplesmente ver em tal cenário de boa. As crianças começam a torcer pelo Atom, e assim o mesmo ganha forças extraordinárias, igualando a batalha contra Pluto, deixando-o surpreso. Então, naturalmente, ele questiona como ele ganhou tamanha força, e o Atom responde que fica mais forte quando luta para proteger alguma coisa. O Pluto fica com o parafuso solto por não entender como adaptar-se a isso. Ele não tem por quem lutar, então não tem como ele evoluir e superar o Atom nesse momento. Infelizmente, a busca por significado do Pluto chega a fim junto da sua vida, pois aparece outro Pluto, um plano B. Afinal, o Dr. Tema suspeitava já que o Pluto ia dar para trás. Este nem Atom consegue derrotar, e Pluto, sacrificando-se, finalmente tendo por quem lutar. Nesse caso, seu amigo Atom e a Uran, irmã do Atom, que decidiu ir no vulcão para tentar impedir os dois de lutarem. Tendo os dois a proteger, Pluto se joga no vulcão junto ao Pluto do mal, que é negro, diga-se de passagem. Essa ação provou que o homem e o robô não estão tão distantes. Os dois sempre vão buscar por significados em suas ações. Pluto, pela última vez, adapta o corpo, desta vez internamente, ganhando a vontade de proteger usando a força bruta, o que também é bem trágico. O único jeito do Pluto ter conseguido amar no finalzinho de vida foi fazendo justamente aquilo ao qual tinha aversão: lutar, usar de sua violência brutal. Com certeza, este arco demonstra um lado importante de Astro Boy, um anime ao mesmo tempo extremamente otimista e idealista, sempre com pensamentos utópicos impossíveis na natureza humana, mas a trama jamais esquece dessa natureza, mostrando que para existir esse mundo de paz e amizade, é preciso muita coisa ruim acontecer. É uma paz feita de luta e sangue, não havendo uma resposta para isso. A resposta do anime Astro Boy para tudo de ruim, na verdade é falar que não precisamos nos resumir ao lado ruim, ou achar que não possa existir alguma luz na escuridão, mas temos de viver com o fato da escuridão sempre irá existir, e sempre vão ter aqueles que vão sofrer mais do que ter alguma satisfação em viver. Pluto só foi feliz por breves momentos, e mesmo tendo feito uma bondade, conseguindo finalmente mostrar sua individualidade, a vida dele foi horrível na maior parte do tempo. Ele morreu e o Atom não tem outra opção além de conviver com esse fato. Se não fosse esse lado mais melancólico do anime, com certeza ele seria só mais um anime infantil.
isso, mas o intermédio entre uma felicidade ideal e um trágico inescapável é muito cativante, pois desenvolve naturalmente uma mensagem de fé. A mensagem não é um He-Man, não é um He-Man na vida, tá ligado? Não é só ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa boa, ser uma boa pessoa sabendo que o mundo não é bom. Ter fé que coisas boas podem acontecer e que a resposta é difícil, às vezes é a melhor. Inclusive, muitas vezes é a única verdadeira. Por isso é importante o Atom apanhar tanto pra mostrar a resiliência do seu modo de pensar. Tipo, é um modo simples, sim, mas não quer dizer que é fácil viver nesse modo de pensar, sabe? Ainda assim, é algo que sustenta momentos lúdicos de alegria pura. Algo que a vontade de violência do Pluto não sustentava. Na verdade, essa verdade do Pluto, através da violência, não se sustentava em si em muita coisa. Já a verdade da empatia, sim. Então precisamos ser resilientes e ir atrás de verdades sustentáveis. Aconteceu a mesma coisa no arco do Atlas. A verdade do Atlas não se sustentava em pé, diferente da verdade do Atom. E infelizmente ele sofreu muito até fixar essa ideia na cabeça. Dito isso, não sei se o arco do Pluto nessa versão do anime foi tão boa quanto o mangá, mas pra mim o arco conseguiu sintetizar tudo de bom em Astro Boy. Então mesmo no anime de 2003, o arco de Pluto é muito marcante, e eu entendo o porquê do Urasawa se interessar no personagem, para depois fazer sua própria versão. Um ponto interessante a constar é a abertura do anime. Astro Boy já na sua abertura mostra a dualidade de como ele lida com seus temas. 3, 2, 1, go! Qual é a razão do meu nascimento? Razão da minha vida, indagação de um homem. O que ele é, o que ele quer. Tudo muito filosófico e poderia ser uma letra de AMV de Dark Souls ou edits tristes no geral, caso a letra acompanhasse o peso dessas palavras. Mas tudo é cantado com alegria, insinuando desde o princípio a proposta do anime tentar responder essas questões positivamente, sorrindo quando pode. Então, eu realmente tô falando sério quando eu falo que tudo no Neste Anime se comunica. É bizarro quão coerente ele é. E, bom, agora o protagonista já amadureceu muito, houve um crescimento interno do Atom com ele descobrindo mais de si, estabelecendo-se a ideologia com o Atlas. Temos o crescimento externo dele firmando-se efetivamente como essa ponte de humano para com os robôs. Realmente de forma prática, o Atom no arco do Pluto faz as crianças ensinarem de novo aos pais a empatia, ao fazer elas torcerem para o Atom, despertando uma essência da alma que os adultos perderam. Aliás, esse aspecto explica o porquê do Atom conseguir ser um símbolo de pura esperança. Ele é uma eterna criança, é o jeito do anime nos dizer. O Atom nunca perde aquilo de mais essencial da alma ao qual perdemos com o amargo mundo da vida adulta. Agora, tendo em vista todo o desenvolvimento do Atom, o anime, depois de vários episódios, decide dar uma resposta para a questão humanos e robôs. Agora, qual a resposta do anime para um mundo ser uma merda que até agora era respondido com tenha fé em um mundo melhor? Essa resposta será respondida no arco do Cavaleiro Azul. Admito ter ficado ocioso nessa proposta do arco. Deixei muito claro gostar do anime não dar uma resposta definitiva para esse conflito dessa relação antagônica. Então, o que caralhos Tetsuya Atom vai fazer? Vai estragar tudo isso? Bom, respondo-lhe após um pouco de contexto. E não pode falar essa palavra, não? Não pode falar, cara. E qual é a tradução, pô? Ah, a tradução é negão. Negão? Pô, meu melhor amigo, o apelido dele é Negão Floresta. Negão Floresta aqui! O Cavaleiro Azul é um arquétipo antigo de personagem. É a versão radical contrária ao protagonista. Se o Atom é o grande herói protetor, símbolo da possibilidade do vínculo entre máquina e homem, o Cavaleiro Azul é um grande herói protetor e símbolo somente para um dos lados, os robôs. Ele odeia os humanos, ele quer destruir qualquer possibilidade de laço entre máquinas e homem. O Cavaleiro Azul odeia tanto os humanos que sempre tenta matá-los nos seus resgates de robôs com IA. Inclusive, nessa altura do campeonato do anime, é muito comum esse tipo de robô. Mas enfim, essa dicotomia do Atom e o Cavaleiro Azul é bem interessante, porque obriga o Atom a chegar em alguma resposta. O anime do Astro Boy tem muito sobre tentar viver da melhor forma possível diante de uma realidade cruel. Entretanto, o arco do Cavaleiro Azul é quando a água bate na bunda. O Cavaleiro Azul é fruto dessa realidade cruel, equivalente a um médico de robôs feitos para salvar vidas e que, de tanto sofrer, depois de tanto ver outros robôs sofrendo, num ciclo interminável de dor, de dor. Depois de tudo isso, ele se tornou um guerreiro de puro ódio, quase virando um assassino de tão maluco por vingança. Eu adoraria comentar mais do Cavaleiro Azul, mas o vídeo já está grande, então eu gostaria de focar na grande conclusão do anime, que me pegou bastante desprevenido, admito.
O arco se desenrola para ser um clímax quando começa uma perseguição desproporcional dos robôs, porque supostamente um robô mordomo chamado Kibi empurrou a filha do seu dono na escada, pelo fato dele ter sido rebaixado de mordomo para catador de lixo. Mas tudo isso aconteceu porque o dono do Kibi vê que ele estava muito próximo da filha, então decide por ciúmes, basicamente, colocar o Kibi para ser operado. O Kibi aceita de boa. Ele tenta sair sem ser visto, mas ele acaba sendo pego em flagrante pela menina que gosta muito dele. Então, desesperada para não perder o amigo, a dita cuja vai correndo pela escada para falar com o pai, mas ela acaba caindo sozinha. Mas o pai da menina, a priori preconceituoso, fez a soma de fatores mais filha da puta possível e BUM! Começa uma perseguição para com todos os modelos do Kibi, porque agora está teoricamente provado, os robôs podem se revoltar. Já tinha essa ameaça com a presença do Cavaleiro Azul, mas agora um robô doméstico que fica o dia inteiro com as suas crianças. Então o Cavaleiro Azul, na intenção de proteger os seus iguais, faz um país na Antártica somente para os robôs. E o líder do país fictício do Astro Boy, que eu não lembro o nome, deve ser alguma coisa a ver com Metrópolis View, algo assim, sabe? Enfim, ele decide começar uma guerra contra esse mais novo país. O Atom literalmente vai ter que exercer política agora para impedir a situação. Ele vai se tornar efetivamente um embaixador e através de negociação ele vai tentar impedir essa guerra. Depois de muito desenrolar, o Atom é colocado contra a parede pelo Cavaleiro Azul. Então a resposta do Atom para a guerra basicamente acabou o mundo. Então, não tendo como fugir e nem querendo fugir, o Atom dá a sua resposta, pedindo nenhuma utopia. Ele só traz a proposta: se tem como haver paz, por que não tentar? Justificando sua premissa, o anime faz a sacada genial de trazer à tona personagens assistindo o discurso do Atom, pertencente aos episódios de aventurinha bobinhas da semana. Então, quando o Atom vai explicando sobre a existência de exemplos de diversos robôs e humanos em harmonia, eu fui relembrando pouco a pouco cada um desses episódios que primeiramente eu não dava tanta bola e de repente eles se tornaram os mais importantes para finalizar a tese do anime. Mostrando de uma vez por todas, não existe nenhum episódio inútil no anime. Todos os episódios de aventurinha dentro desses 50 episódios do anime, todos são importantes para esse momento, em razão de sabermos que até nos episódios mais livres não tão carregados dramaticamente, como arcos contínuos, vide Atlas e Pluto, ainda assim não foi fácil haver harmonia, mas aconteceu várias vezes. É a narrativa acumulativa citada por mim antes. Ela deixou essa conclusão não ser boba demais. Lembra também que falei do episódio onde é passada a mensagem de harmonia só existir a partir da compreensão? Todos os problemas da relação homem-máquina vêm dos dois estarem num processo de compreensão, mas não precisa ser uma dificuldade de luta e sangue. Podemos ser melhores e lutar pela paz sem necessariamente destruir um lado inimigo. Portanto, é importante o anime ter diversos exemplos pequenos que pode haver um futuro melhor, pois graças a esse fator eu não precisei forçar a mim mesmo para chegar na minha reflexão. Não foi necessário acreditar em um desejo utópico do Atom, eu pude acreditar na verdade, em algo factível, digamos assim. Diante de tais fatos, o Cavaleiro Azul não pode ignorar que existem seres humanos dispostos a serem amigos dos robôs. O ódio do Cavaleiro Azul há tempo não fazia sentido, chegando no ponto desse arco que o personagem começou a lutar com os próprios robôs. Estando tão cego numa resposta fácil, numa ideologia simplificada, o Cavaleiro torna-se incapaz de aprender no momento, nem quando há robôs indo contra ele, um salvador em essência. Como que isso pode acontecer? Ele precisava se questionar, mas ele não se questiona. E o Atom traz o porquê disso acontecer, do porquê há robôs indo contra ele, já que o próprio não consegue sair desse ódio. O porquê disso acontecer é que existem robôs desejando ser os exemplos da capacidade da harmonia não forçada entre as duas raças. Os episódios exemplos disso podem ter nascido da tragédia, como sempre muito de ruim foi necessário para o bom acontecer, porém isso não destrói a felicidade e amor encontrados no final desse túnel escuro de conflitos. Logo, se tem como, por que não tentar? Se usarmos a lógica até faz sentido. Tem vários episódios desse arco do Cavaleiro Azul mostrando os robôs não conseguindo se definir sem os humanos, e os próprios humanos chegaram num ponto de serem incapazes igualmente sem os robôs. Então existe um sentido em fazer os robôs feitos para ajudar se tornarem factualmente amigos dos humanos. A premissa do Atom tem sentido. Se os robôs não querem uma vida trágica, não precisam matar os humanos, só precisam fazer suas obrigações porque querem. E caso não queiram, é bom existir a outra opção. Esse deveria ser o papel do Cavaleiro Azul, não um assassino maluco, um guerreiro. Ele não precisa ser um genocida para os robôs, e sim uma resposta ao insatisfeito. Não esquecendo da existência dos
satisfeitos, né? Os robôs querendo continuar suas vidas como era antes, só não querendo mais a discriminação. Então acaba não sendo uma questão de obrigação, é questão de ter medo de ser infeliz fazendo o que quer por motivos fora do seu controle. Medo expurgado por Atom porque o personagem deu um pequeno passo fazendo seu discurso. Afinal de contas, era tudo um mal-entendido. Que começou essa guerra foi um mal-entendido de consequências doloridas e amedrontadoras. Esclarecer o mal-entendido com fatos foi o primeiro passo necessário de Atom para ser possível outros robôs darem o primeiro passo de seguirem seu coração. Assim o Kibi se mostra e consegue ir atrás da sua felicidade. Atom impossível antes, uma vez que mesmo ele sendo bom, mesmo querendo voltar e a menininha querendo vê-lo, ainda assim era preciso um pequeno passo que mostrasse que tem como isso acontecer. É como eu reiterei várias vezes nesse vídeo. Por diversos momentos em Astro Boy os personagens não sabem o que fazer, porque a situação fica muito ambígua e nesses momentos o Atom sempre dá a resposta necessária. Não uma resposta para um lado, mas sim para os dois. E continua ambíguo, mas lembra aquilo de bom na vida, na realidade mais especificamente. Digo isso pois a premissa do Atom dos humanos poderem ser amigos dos robôs tem fundamento, diferente da idealização de uma utopia depois de um genocídio em massa da raça humana. O objetivo do Cavaleiro Azul. A verdade do Atom é sustentável. Na verdade, a falta de sustentabilidade é facilmente vista nas atitudes do Cavaleiro Azul, que vão contra o próprio coração. O cara é um herói, um protetor, não um guerreiro ou assassino. O Atom lembra disso. Lembra que viver buscando uma felicidade só é possível vivendo na realidade, nas reais possibilidades. Basicamente, o Atom dá um... Acorda pra vida, irmão! Não existe mundo perfeito, mas isso não quer dizer que não existe coisas boas, seu desesperado! Dito isso, o verdadeiro poder do Atom mostrou ser sua infinita disposição a dar o primeiro passo em busca da felicidade, tirando o medo daqueles que o conseguem ver como semelhante, por enxergar no personagem não o fato dele ser um robô ou não, mas sim um ser vivo capaz de seguir seu coração, e todos entendem essa vontade ainda que não consigam executá-la. Na real, principalmente quando não conseguem, ficam inspirados com uma figura tão identificável, conseguindo. Então o primeiro passo que o Atom ajuda a dar é o primeiro passo para ser como o Atom. Você trabalha como Kenning. Pensa baixo. Vergonha. Maluco, quem sente vergonha é gatuno, né? Fala, se trabalha como quê? Você não sente. Você tá falando que eu sou gatuno, né? Não falei nada. Ah. Não falei nada. Fala baixo, né? O Atlas é um caso... O vídeo já tá bom e grande o suficiente, né? Vamos de finalização. Começarei revelando a vocês um personagem ocultado por mim, o Sombra. O robô feito pelo Dr. Tema, com o objetivo de criar um robô capaz de criar outro robô, capaz de fazer nosso querido Atom evoluir no estágio final de grande rei dos robôs. O interessante do personagem do Sombra é ele exercer o trabalho de ser o Tema potencializado. Dessa forma podemos entender mais do Tema, um personagem muito fechado a partir da sua sombra. Ops, quis dizer do Sombra. Graças ao personagem conseguimos ver que o papel de neutro assumido pelo próprio Dr. Tema é uma mentirada do caralho. É só ele simplesmente achando-se eticamente superior. Então ele não vai até o final nas suas vontades. Deixa tudo fluir naturalmente, ele não gosta da evolução do Pluto, mas o Tema ia deixar quieto. O Sombra, em contrapartida, vai até o final criando um segundo Pluto para garantir o desenvolvimento do Atom, mostrando da onde vem esse senso de superioridade do Tema, do egoísmo. O Tema não admite não se importar com a opinião do Atom sobre esse negócio de rei dos robôs. Já o Sombra mostra estar nem aí, indo no limite da razão. Ao mesmo tempo, o Sombra mostra o desejo mais oculto do Tema, o de encontrar um lugar onde possa pertencer. Tem esse episódio do Sombra pensando no que fazer depois do Pluto, que acaba com ele vasculhando as memórias do Tema, embutidas no seu banco de dados, onde o Sombra acaba encontrando uma memória perfeita em representar o quão solitário era o Tema. O cara criou, quando adolescente, um robô amigo com a habilidade de ler a mente da pessoa, o fazendo eficientemente dizer tudo de mais agradável, sem precisar de uma explicação, daquele que o ursinho escolhe para ser seu amigo. Ele só sabe o que dizer, afinal ele está lendo sua mente. O Sombra recria esse robô e espalha pela Terra na curiosidade de saber o significado da amizade, devido à curiosidade do Pluto pelo assunto, que faz o Sombra querer descobrir o que é a tal amizade, coisa que o Tema não fez, pois de tão egocêntrico o Tema acaba não entendendo o próprio egoísmo e para priorar seu ego o deixa orgulhoso bastante para não ouvir seu coração. É só prestar atenção, o Sombra descobre o que é amizade nesse episódio, a amizade verdadeira, que é aquela ao qual te incentiva a lutar contra seus problemas e não aquela que te faz esquecer deles. Ele só consegue descobrir a amizade graças a memórias do Tema.
as memórias do coração do tema. As pistas necessárias para entender as relações interpessoais estavam dentro do Dr. Tema o tempo todo. Então, caso o doutor tivesse ouvido seu coração, poderia ter feito o mesmo de ir descobrindo o porquê ter feito o ursinho e do porquê ele não deu certo, melhorando assim, pois a amizade o ensinaria a como ter relações, e seus problemas com seu filho Tóbio, perfeita antítese por se definir principalmente por ouvir o próprio coração, os problemas com eles não existiriam em sua maioria. Agora, por meio dessa minha afirmação, já posso lhe dizer, o episódio final é um conflito entre o pai e filho. Os dois são antítese um do outro. O Atom eu já expliquei muito sobre ele, então focando no tema, ele não consegue o que quer por não se conhecer. Caso conhecesse, não estaria em total fracasso. Não conseguindo fazer o Atom ser o rei dos robôs, também não estaria totalmente humilhado, sendo rejeitado pelos robôs na Robotrópolis do Cavaleiro Azul, onde o Sombra se transforma para ficar com a sua face, fixando sua presença no cargo tão desejado pelo tema, o de conselheiro do rei dos robôs. Agora ele não é conselheiro e nem seu filho rei, quem fica com esse cargo é o Cavaleiro Azul, invenção do Sombra e não do tema. Essa completa humilhação não teria acontecido caso tenha conseguido transformar-se em robô, como estava planejado, mas o responsável por isso, o Sombra, já é o tema e já é um robô, portanto o Sombra deixa bem claro não precisar do doutor. O tema queria, por conta de seu complexo de superioridade, fazer parte da raça idealizada pelo mesmo, como superior, mas ele continua humano e não percebendo esse fato, acabou ficando na merda. O Atom, pelo contrário, no auge do desenvolvimento do coração, consegue trazer uma noção nova ao seu pai. Contextualizando melhor, depois da cena do míssil explodindo na cara, o Atom fica à beira da morte e só o tema, seu criador, poderia salvá-lo, mas ele faz um acordo com o Ochanomizu de consertar o Atom em casa sem ninguém saber que ele está o fazendo. Depois de consertado, o tema mostra seu real objetivo. Ele desistiu de tudo, então apagou as memórias do Atom com o objetivo de ter uma vida de pai e filho com ele. Entretanto, o tema não consegue, porque ele é muito ruim nisso e é mostrado em detalhes seu passado com o Tóbio nesse finalzinho de anime, enquanto toda essa trama acontece. Resumidamente, o Tóbio era um menino de grande coração. Ele amava seu robô babá, pois o pai era ausente porque seu trabalho era de grande importância. Mas no dia do aniversário do guri, ele decide dar um pouco mais de atenção. Então ele leva o Tóbio para um dos lugares que trabalha. O lugar é uma fornalha que basicamente joga partes velhas de robôs para fazer robôs novos, o que não deixa o Tóbio nem um pouco feliz, e para piorar, o tema diz que vai colocar a babá robô do Tóbio lá, nesse inferno aí pros robôs, pois ele já está ultrapassado. E essa apatia do pai é tão assustadora na visão do Tóbio que ele acaba questionando se sequer é amado. O tema fica em choque vendo ele tão rebelde. Afinal, uma das características desse maldito é querer estar no controle e não ser questionado. Ele é assim com o próprio filho, e o vendo em rebeldia, o questionando, acaba o deixando em choque, o que impede ele de chegar a tempo de impedir o Tóbio de voltar pro carro dele, de pegar sua bicicleta voadora que deu de aniversário e sair, voando por aí naqueles tubos que passam carros, mas são tubos que passam carros. Você já imagina o que aconteceu, né? Ele foi atropelado, deixando o tema maluco bastante para criar sua cópia. Porém, o ato é diferente do Tóbio. Pior que isso, ele também é rebelde e com medo de ser rejeitado, o tema faz um teste final. Ele leva o Atom naquela fornalha onde os robôs mais velhos são jogados. O Atom não tem lembrança do seu último dia de vida humana, então ele tem a mesma reação do Tóbio. E tirando um detalhe em específico, o Atom entra em desespero vendo essas máquinas sendo incineradas, afinal é duplamente mais filha da puta mostrá-la tendo em vista que o Atom é um robô, então ele destrói uma parte do lugar na loucura do desespero, utilizando da sua inabalável força. E mesmo pedindo desculpa após o ocorrido, o tema não consegue prestar atenção em outra coisa que não seja a capacidade destrutiva do Atom. Tal capacidade o deixa abismado, até um pouco assustado. Daí ele pira de vez. O tema vê no Atom a realização que ele já tinha. O doutor achava os robôs superiores, e o Atom, na sua visão, era a prova disso. Mas ele não queria se separar do filho, então o tema criou o objetivo de evoluí-lo e evoluir a sociedade à imagem do Atom, querendo dar o melhor futuro possível ao filho. Ao mesmo tempo, ele fazia todo um plano para ele mesmo virar um robô, podendo assim ficar ao lado do filho. Num futuro teoricamente perfeito. Tudo porque ele tentou ser um pai melhor. Infelizmente, o Dr. Tema acaba se afundando ainda mais no seu senso de superioridade e medo de não conseguir conectar-se.
pô, ele momentaneamente foi rejeitado pelo filho robô e ele interpreta a situação da pior forma possível. E depois de ter falhado no seu plano de já que não consigo me conectar com meu filho, vou me transformar em um robô depois de garantir o futuro do moleque, ele tenta de novo fazer o plano de pai e filho. Mas ele não consegue se conectar e seu medo de rejeição fica intenso, pois o Atom não consegue parar de ter lembranças com o Ochanomizu, o seu novo pai, né? O Tema tenta substituir essas memórias com ele mesmo, mas não consegue. Então por uma última vez ele leva o Atom na fornalha, forçando a situação ao máximo, utilizando da sua persona de vilão. Ele sempre forçou esse seu lado. Mas agora o Tema não faz por ego. O doutor quer saber se será rejeitado de novo. Naturalmente, horrorizado com todas as ações do Tema, tudo que ele fez até chegar nessa situação onde ele forçou muita barra, naturalmente o Atom o rejeita outra vez. Então o Tema suspira de alívio, podendo fazer finalmente sua vontade sem nada que o prenda. Se matar. Caralho, os dois, tal pai tá filho, né, mano? Não tem resposta pra vida, vão me matar. Esses caras, mano. Enfim, o Dr. Tema não conseguiu virar um ser superior e não conseguiu o amor do filho. Muito menos ser um pai decente. Portanto, o Tema tenta se explodir com a fornalha, simbolizando o fim da sua dor onde tudo começou. Porém, Atom o abraça no auge do seu desenvolvimento. E no auge do seu desenvolvimento, o Atom mostra ao Tema algo impossível de existir na sua perspectiva. Mesmo os dois tão diferentes, ainda podem se amar. Cara, isso é muito foda, cara. O anime inteiro sobre o Atom conseguir ligar visões antagônicas de robôs e humanos pra que ele consiga se conectar com o pai, cara. Que é uma visão, outra visão. Nossa, muito foda. Ai, que anime bom. Enfim, só porque ele não concorda com o pai não quer dizer que ele o odeia. Atom conclui o anime se vendo como filho e esse é o desenvolvimento final dele. É humano, é robô, é um herói, é um embaixador. Tudo porque foi filho do Tema. Sem seu pai ele não seria nada. Então ainda que não se deem bem, o Atom não consegue rejeitar totalmente seu pai. O Tema queria ser robô para ser amado, mas ele já era amado. Ele aprendeu o que o Toby deveria ter aprendido antes do fim trágico. Ele não precisava ser o filho perfeito para ser amado, porque ele já era. Assim como seu pai não precisa ser perfeito. O Atom, somente de ver as ações do Tema, entende esse fato e, de forma linda, torna-se uma ponte entre o Toby e o Tema. Não entre o Atom e o Tema, pois o Atom já não é o Toby. Mas ele é filho bastante para dar a catarse ao medo do Tema. O final do anime é emocionante pra mim e demonstra que até o último momento ele foi consistente. Passa um tempo e o Ochanomizu fala ao sonho do Atom. Os robôs ganharam direitos como vida. Agora eles poderão ser amigos dos humanos por escolha e não obrigação. Olhamos então Atom de costas, passando a mão no rosto como se estivesse limpando as lágrimas. Mas robôs não podem chorar. Ainda assim é acreditável ele ter chorado, de tão humano que é. Eu arrepio falando isso, arrepio por ver o Atom chorando, porque eu vi durante 50 episódios ele apanhando pelo bem de todos. Agora, finalmente ele conseguiu trazer uma harmonia entre as duas partes. Eu consigo acreditar no Atom chorando, porque eu também choraria. A identificação final ao qual o personagem evoca, vai não para um personagem. Nessa cena, ela vai para a pessoa assistindo. É sutil de uma forma tão boa, o anime me faz entender a cena por causa de tudo que já passou. Ainda mostra ter conseguido construir empatia em mim. Principalmente conseguiu construir o símbolo do Atom no meu imaginário, pois somente com esse sentimento, somente com esse imaginário é possível entender plenamente que o Atom está chorando, e que isso é possível pois é ele. E esse final é a prova da comunicação efetiva da temática e construção efetiva do personagem. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham aproveitado, até o próximo, e meu Deus, que trabalhoso esse vídeo!